Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos à oficina de produção musical em gravadores analógicos, nessa parceria do Centro Cultural São Paulo com a Balaclava Records. Mando um salve diretamente aqui de Mogi das Cruzes, do estúdio Mestre Felino. Para quem não me conhece, eu peço licença para me apresentar. Eu sou Danilo Cevalli. Para quem já me conhece, um grande abraço. Uma satisfação estar aqui com vocês. Eu inicio meu contato com essas máquinas nos idos de 2003, 2004, onde eu pude adquirir a minha primeira Tascam, 4 canais. Uma oportunidade muito massa, muito bacana poder falar sobre esse tipo de gravação, sobre essas máquinas que tem um potencial incrível, por mais simples que aparente a estética dela, a interface delas, mas essa máquina tem vários truques, tem vários segredos e peculiaridades que eu vou tentar trazer um pouco aqui para vocês, e tem bastante coisa para falar sobre ela. Vou tentar detalhar cada parte, tentar destrinchar mesmo os botões e os comandos que ela oferece e as possibilidades e impossibilidades, e para sempre tentar maximizar o uso dela e transformar essas gravações que são consideradas lo-fi vazou brutalmente aqui. Tudo bem. Essas gravações que são consideradas lo-fi, que seria um termo para baixa fidelidade, mas se você traz todo o potencial dessa máquina, se você trabalha do jeito certo, com os materiais certos, com a fita correta, microfonações e relações de sinal-ruído e etc., você alcança resultados muito agradáveis e com uma estética única de sonoridade analógica, desse sistema que agrada e encanta pessoas durante décadas. Quando tive a oportunidade de cruzar com um disco, um EP recém-lançado, batizado de Não Use o Termo, um split entre as bandas Polara e College. Aquele estilo de gravação me intrigou demais, me fascinou muito pela sonoridade, pela pegada, pela coloração daqueles instrumentos, aquele som de bateria, aquele som de voz. Obviamente, para quem não conhece, eu recomendo fortemente para que escutem esse disco, porque eu acredito que ele é um dos principais fatores nessa influência, pelo menos para minha pessoa, pelo menos para minha história e com a galera que a gente tocava na época. Todo mundo estava muito ligado nesse disco e a gente conseguiu sacar ali no encarte. A gente foi ler como tinha sido gravado aquilo. Quem estava por trás dessa produção já era um cara muito conhecido na cena, Rafael Crespo, dispensa apresentações. Ele que assina a produção desse álbum. E naquele imediato instante eu já estava querendo que a minha banda na época pudesse soar daquela maneira. E a gente foi entender que aquilo era uma sonoridade de fita cassete. E com certeza foi algo que explodiu a mente da molecada ali na época, assim. Porque todo mundo que cresceu nos idos dos anos 80, dos anos 90, já teve naturalmente contato de uma maneira muito rápida com as fitas cassetes, mas basicamente
eram gravações, né? Gravações de rádio, gravações de disco de vinil e aquela sonoridade de ouvir dentro do carro, né? Do tocador de cassete do carro, então no Walkman, etc. Já era uma coisa muito natural, já estava muito incluída na vida dessas pessoas, mas o fator de gravar naquilo, de você poder conceber uma música, um disco, um EP, gravar daquela maneira era algo completamente fora da realidade e até difícil de entender como era possível fazer aquilo. E a única maneira possível na minha mente, naquele momento, foi: eu preciso comprar um gravador desses, eu preciso ter um gravador de fita. Na época algumas marcas já passavam na frente, assim, tipo a Tascam ou mesmo os gravadores da Fostex. E eu consegui encontrar um gravador desses na época numa loja ali na Teodoro Sampaio. Eu consegui pagar relativamente barato nessa primeira máquina, em torno de uns 250, 300 reais. E comprei meu primeiro gravador Tascam, 4 canais. Coloquei o gravador embaixo do braço e voltei de trem pra Mogi, feliz da vida, com meu primeiro Tascam. Eu me lembro que inclusive choveu nesse dia, eu tive que embrulhar ele em um monte de plástico, mas o gravador chegou inteiro aqui em Mogi. E a gente pôde, enfim, começar a fazer os primeiros testes, começar a fazer as primeiras gravações nessas máquinas. E foi uma diversão enorme, assim, e ao mesmo tempo um grande desafio. E a gente começou a fazer as primeiras gravações, os primeiros testes, normalmente em ensaios, gravando prévias de música. A gente nem ousava naquele momento imaginar, tipo, não, agora a gente vai fazer o nosso próximo EP, nosso próximo álbum nesse formato, porque primeiro que a máquina que a gente tinha na época, ela só gravava 2 canais simultaneamente, não tinha nem a possibilidade de gravar 4 ao mesmo tempo. E por ser tudo muito novo, existia muita dificuldade de também ter acesso a fitas de boa qualidade. Microfones que a gente tinha eram bem razoáveis, assim, a gente ensaiava com um equipamento, de certa maneira, não vou dizer que era precário, mas era uma coisa assim, que a gente tinha que tirar leite de pedra mesmo. Então você já trabalhando com o gravador, que já traz uma estética lo-fi, com pouca experiência, ainda aprendendo muita coisa, sem manual, sem nada, sem nenhum guru do analógico do lado dando umas dicas pra gente, assim, foi tudo muito dando muito soco em ponta de prego, assim, era bem complicado. Vinha aquelas, a gente pegava fitas que a gente tinha gravado nos anos 90 pra começar, não, vamos gravar aqui essa música e tal, vamos microfonar as coisas aqui, a sonoridade vinha completamente abafada, vinha com uma relação sinal-ruído baixíssima, a gente nem fazia ideia do que era isso. Era legal que esse gravador, ele tinha aqueles VUs que são uns ponteiros, assim, umas agulhinhas, acendia uma luz, assim, bem vintage, bem bonito, assim. Mas não dá pra dizer que a gente também entendia qual era a função daquilo. A ideia aqui nessa oficina é contar um pouco sobre isso mais pra frente também. A gente vai chegar nessa parte sobre relação sinal-ruído, o volume, etc., o ganho das coisas, enfim. A gente se via diante de uma disparidade estética, assim, porque a gente ouvia aquele EP que eu citei, o Split, Não Use o Termo, e aquilo já tinha uma sonoridade tão quente, tão viva, aquela compressão, aquela certa saturação que é super interessante e que também eu quero trazer aqui pra gente discutir um pouco como que a gente atinge esses resultados na fita, que é por vezes um grande trunfo dessa gravação, é conseguir trabalhar no limite de uma saturação e de um bom ganho, de uma boa relação sinal-ruído. A gente definitivamente, anos atrás, não conseguia atingir esses resultados. Eu espero poder ajudar vocês que estão começando a mexer nesse tipo de máquina, a mexer com esse tipo de produção e que se identificam com isso e querem gravar suas bandas, seus projetos na fita cassete.
quero oferecer dicas e alguns atalhos que anos atrás eu não tive e que teriam me ajudado muito naquela época, mas foi bom também porque você aprende da melhor maneira possível, que é na prática, né? Que é colocando a mão na massa, que é fazendo a máquina falar por si só. Ela abre muito espaço para situações intuitivas. Se você tem um bom ouvido, se você já curte vários tipos de som que flertam, que dialogam com essa sonoridade, e hoje em dia são inúmeros, muitos artistas que adquiriram fama e um certo destaque num cenário indie, num cenário alternativo, eles trabalham bastante com essa sonoridade. Vou citar mais pra frente também algumas referências que são ótimas para poder se pautar um pouco, para poder comparar, para você poder ouvir e isso te trazer inspiração, para isso te trazer caminhos e criatividades nesse ambiente de gravação lo-fi. Aí a primeira oportunidade que eu tive de gravar uma banda, de produzir uma banda local aqui de Mogi das Cruzes, era uma banda chamada Agentes, de amigos meus. Eles já sabendo que eu tava com essa máquina, eles ficaram muito afim também de fazer um trabalho, de fazer um EP. Seria a primeira gravação deles. Acho que eles tinham numa base de umas 4 ou 5 músicas. A gente alugou um estúdio no centro da cidade, se trancou lá durante umas 4 ou 5 horas e tive a oportunidade de gravar uma banda pela primeira vez nessa plataforma. E o resultado foi bem interessante, apesar das limitações, porque, como eu falei, eu estava aprendendo totalmente na raça, sem nenhum manual. Eu lembro que a gente primeiro gravou a bateria e o restante da banda tocando os instrumentos na mesma sala, só que mais baixinho, tipo, todo mundo tocando com os instrumentos mais baixos para não vazar tanto. A gente ainda tinha já uma noção assim de tipo, não, vamos gravar os instrumentos separados, já que a gente tem 4 canais e a gente não consegue gravar os 4 simultaneamente. A gente já usou, acho que se eu não me engano, 2 canais na bateria. Aí tocaram as 4 músicas e depois fizemos overdub ligando os instrumentos na linha e gravando diretamente na fita, guitarra e baixo. E ouvindo ali, a gente já sentia que tinha algo bem interessante, assim, porque a gente começou a já fazer algo mais dedicado, dentro de um estúdio com uma sonoridade já um pouco mais seca, tinha um certo tratamento acústico ali, começou a sentir já um certo potencial e aquela estética analógica, aquela estética da fita que é totalmente agradável. Que mexe num lugar muito especial de lembrança, de referências assim de uma outra época mesmo, de gravações e etc. A película, né, a sonoridade analógica, aquela coisa impressa na película. Nessa gravação eu já comecei a vislumbrar um pouco mais do potencial da máquina. O que eu consegui na época para a parte da mixagem foi usar esses 4 canais que eu tinha, bateria e as cordas, guitarra e baixo, mandando apenas um LR, né, um esquerdo e direito com RCA, e mixei horas no fone, horas ouvindo mesmo nos speakers, nos falantes mesmo do radiozão, aquele bem 3 em 1, bem clássico mesmo. O jeito que eu me virei naquela época com a mixagem foi mixando no próprio Tascam, brincando ali com os botões de grave, médio, agudo, ouvindo, tentando explorar aquilo de uma maneira divertida, de uma maneira que fizesse sentido para o meu ouvido, mais uma vez, de uma maneira super intuitiva. E esse tipo de prática, ela passa a ser muito aceitável nesse estilo de produção, nessa pegada de trabalhar na fita cassete, de usar o mixer original
tem uma sonoridade incrível, mesmo as mais simples. Na época ali eu já comecei a perceber muito isso e acabei só mandando. Eu não tinha nem noção de como eu ia transformar aquilo tudo numa lógica, numa música mixada, numa música trabalhada. E gravei um playback no deck de fita. A pergunta que ficou era: e agora, como que eu gravo a voz? Felizmente eu tinha um amigo que ele tinha uma interface de 2 canais. A gente conseguiu capturar essa fita nessa interface de 2 canais, digitalizou 2 canais apenas, um estéreo, e o vocalista pôde gravar no software digital a voz dele. E foi dessa maneira que a gente finalmente conseguiu gravar a voz, o que transformou essa gravação numa coisa meio híbrida de uma sonoridade de fita com essa sonoridade digital. Mas como também o equipamento que esse meu camarada tinha na época não era nada assim super hi-fi, era uma coisa também bem simples, dialogou de uma maneira tranquila entre a sonoridade da fita e essa sonoridade digital. O que por vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado para que ela não soe totalmente discrepante, assim, porque dependendo de como você grava, se você coloca uma sonoridade que você vem trabalhando na fita e você começa a acrescentar elementos digitais, gravações digitais, assim, com condensadores, com uma altíssima definição, começa a ficar uma coisa, uma disparidade um pouco estranha, assim. Mas é super possível fazer isso, principalmente hoje em dia, com uma quantidade imensa de plugins que trabalham tentando emular essa sonoridade analógica, e que hoje em dia existem alguns que chegam muito próximo e que tem uma sonoridade muito fiel, e que esse tipo de processo que antigamente poderia ser um pouco mais complicado se torna um pouco mais natural. A gente já com uma necessidade enorme de evoluir, de querer gravar mais nessa pegada da fita e tudo mais, já naturalmente indo muito para São Paulo e lidando com bastante material de bandas, discos, CDs que a gente ouvia na época. A gente começou a sacar ali também nos encartes o estúdio onde as pessoas estavam gravando. A gente percebeu ali que era o Estúdio El Rocha e que eles gravavam em fita também. Aquilo também já entrou na nossa cabeça e a gente falou: não, a gente tem que gravar lá, vamos gravar em fita, vamos fazer dessa maneira. Para nossa surpresa, o que tinha lá era um gravador de rolo, um gravador de 16 canais, que futuramente a gente viria adquirir um também aqui pro Mestre Felino, mas isso é outra história. É um outro gravador também da Tascam, com um potencial incrível. E a gente tem esse contato com essa produção com o Fernando Sanches, que trabalhou com a gente nessa época, que também abriu muito nossa mente e nosso olhar para esse tipo de gravação. E a gente teve os nossos primeiros trabalhos realizados na fita. Foi algo totalmente revelador e explodiu nossa mente poder ouvir a gente soando daquela maneira, a gente soando numa fita, numa sonoridade analógica, com aquela potência e aquelas texturas e ambientações e colorações que só a fita, só o sistema analógico traz para sua gravação. E a gente realizou 2 trabalhos na fita de rolo, né, nesse gravador de 16 canais. Já era um negócio assim que já começava a flertar certamente até com uma estética hi-fi na fita, né? Já fugia um pouco das fitinhas mesmo, aquela gravação um pouco menor, 4 canais, mas era fita, e aquilo já mostrava o potencial que tinha, o potencial que a gente... E esses gravadores se tornaram parceiros inseparáveis desde então. Esse já é o meu 4º Tascam, porque infelizmente os outros 3 que eu tive, eles acabaram quebrando. E é bem difícil achar peça de reposição. São peças, engrenagens bem pequenas, tecnologia japonesa, feita nos anos 80,
E se às vezes resseca um pouco aquele plástico ali, aquele material, e rompe os dentes da engrenagem, basicamente você tem que encostar esse Tascam, porque a manutenção ou ela é caríssima ou não tem mão de obra especializada. Mas se você tem um ou você quer comprar um, eu recomendo então que você sempre cuide muito bem dele, com limpeza. E se você for comprar algum via Mercado Livre ou qualquer outro site, você tem que fazer questão de testar ele, ou se ele estiver em uma outra cidade e a pessoa falar que tem alguma peça que não está funcionando, você já desconfia e não compra, porque você vai gastar dinheiro à toa e você vai ficar com uma máquina incrível só de decoração para sua casa, para o seu home studio, para o seu estúdio, o que não é nada legal. É muito mais massa você ter um porta-estúdio Tascam ou um Fostex ou qualquer outra marca funcionando para que você possa trabalhar com essa sonoridade incrível das fitas cassete, essa sonoridade analógica. Aí logo após essas primeiras experiências em São Paulo com gravadores de rolo lá no El Rocha, a gente monta o Hierofante Púrpura e engloba ainda mais essa estética já desde os primeiros discos da banda. A gente já compra um gravador Tascam também entre os integrantes da banda. A gente vira meio que um instrumento nosso mesmo ali no dia a dia dos ensaios, das gravações de prévias, e a gente retoma essa atividade de querer fazer um disco em cassete mesmo. E nosso primeiro disco, que a gente grava em 2006, 2007, que é o Açúcar Sugar, a gente entra num estúdio aqui em Mogi novamente com esse gravador embaixo do braço e querendo fazer uma produção, querendo fazer um álbum baseado nessa estética da fita cassete. O que a gente consegue naquela época é primordialmente gravar 4 canais de bateria. A gente queria a banda toda, mas a gente ainda não sabia mexer na máquina a ponto de que a gente conseguisse gravar a banda toda lá dentro. A gente não tinha noção de como a gente poderia resumir todas aquelas faixas, né, vários elementos, vários instrumentos dentro de apenas 4 canais, e a gente resolve por gravar apenas a bateria na fita cassete, digitalizar e gravar os overdubs com todos os elementos na plataforma digital, como guitarra, baixo, teclados e vozes. Então esse disco, mais uma vez, é uma produção híbrida entre fita cassete, sonoridade analógica e sonoridade digital. E na época a gente ficou bastante feliz com o resultado, mas na minha cabeça ainda não era a estética ideal que eu buscava para sonoridades da banda. Daí no processo de construção do estúdio Mestre Felino, a gente já adquiriu essa que foi minha terceira Tascam, minha terceira máquina Porta Studio, que é o 424 MK2, que é a máquina que eu vou falar mais sobre ela nessa oficina. E começa a sacar já algumas diferenças de sonoridade entre elas, coisas, cada uma com a sua especificação, botões diferentes. A gente começa a perceber bastante a diferença que faz o material da fita que a gente grava. Basicamente a gente tem as fitas feitas em ferro e as fitas feitas em cromo. A ferro ela tem um pouquinho menos de qualidade se comparada com a cromo, principalmente a que eles chamam de tipo 2, cromo tipo 2. A gente começa a sacar bastante essas diferenças, e o fato de estar mexendo com mais frequência nessas máquinas, seja em ensaios, gravando prévias, a gente começa a observar as diferenças entre as máquinas, as diferenças das sonoridades, assim, que inicialmente podem parecer muito sutis, mas que fazem toda a diferença na sua master final, no seu produto final. Uma delas são as entradas balanceadas, que você consegue colocar o cabo XLR para microfone, né? Você tem isso, você tem os prés dessa mesa são muito interessantes, assim como o mixer dela também tem uma sonoridade muito legal, assim, uma coloração muito característica da Tascam.
a gente começou a observar esses pequenos detalhes e pesquisando também, tendo contato com outras pessoas que mexiam nesse mesmo tipo de máquina. A gente comprou ela usada também, foi via um esquema do Mercado Livre, mas o cara garantiu que ela estava funcionando 100% e quando ela chegou aqui realmente, felizmente ela estava mesmo. Ela tinha um problema de magnetização do cabeçote e a gente demorou um pouco para perceber isso. E isso gerava um efeito estranho, principalmente em frequências agudas. Uma espécie de um trêmulo muito rápido, um vibratinho muito rápido. E inicialmente a gente até achava, não, isso pode soar como um efeito. Tentava trazer disso uma linguagem, mas com o passar do tempo foi se percebendo que era realmente um defeito, que era uma coisa que tinha uns sons que você não queria ter, aquele tremolo, que você não queria ter aquela vibração. A gente descobriu que existiam fitas desmagnetizadoras de cabeçote. E no momento que a gente teve a oportunidade de usar essa fita e conseguir desmagnetizar o nosso cabeçote, foi como se a máquina ganhasse uma vida nova e tudo se transformasse numa sonoridade muito mais equilibrada, e o que trouxe mais segurança para a gente continuar produzindo dessa maneira, continuar evoluindo e alcançando resultados cada vez mais interessantes, cada vez melhores. A limpeza dos cabeçotes é um fator determinante para a qualidade da sua gravação também. E é um processo muito simples de se realizar, você só vai precisar de um pano de algodão ou cotonetes e um pouco de álcool isopropílico, porque o material das fitas ele acaba sendo algo que pode soltar algumas sujeiras no cabeçote, e isso vai se acumulando. E o álcool isopropílico ele é utilizado especialmente para esse tipo de manutenção e limpeza, e pode ser um grande aliado nessas gravações, nessas produções de fita cassete. Uma outra situação que a gente acabou enfrentando aqui foi quando a gente decidiu gravar usando duas máquinas diferentes, com o intuito de, vamos ter mais canal, em vez de gravar só com 4 canais, a gente pega uma outra máquina e a gente tem mais 4 canais, sendo que a gente pode imaginar que 4 canais pode ser inicialmente algo muito pequeno, muito limitado para se trabalhar. E a gente teve a feliz ideia, e depois a gente foi ver que era uma infeliz ideia, porque dificilmente você vai conseguir sincronizar essas duas máquinas no momento que você for mixar as suas faixas, pois elas nunca vão rodar da mesma maneira. O processo mecânico ali de leitura das fitas nunca vai permitir que elas estejam 100% sincronizadas, o que vai te causar um efeito nem um pouco desejável, que é as coisas saindo de sincronia. Começa com coros, daqui a pouco tá a cabeça, principalmente bateria. No nosso caso, a gente optou por editar manualmente no Pro Tools, o que nos rendeu horas de trabalho e nem sempre o resultado era tão satisfatório. Então é algo que eu definitivamente não recomendo para que se faça, porque realmente isso pode dificultar muito esse processo. O lance de usar duas Tascams e obter mais canais. Você vai ter muita dificuldade para sincronizar eles posteriormente. Nesse processo, a gente acabou por realizar 2 álbuns do Hierophante Púrpura. O primeiro deles foi na virada de 2013 e 2014, que a gente lançou o Sutil Arte de Esculhambar Música Alheia. Totalmente captado, produzido em fita cassete, a gente utilizou exatamente essa máquina. E no ano seguinte a gente repetiu a dose e lançou o EP Boas Bestas, também gravado nessa máquina, totalmente na cassete. Só fizemos a mixagem depois no Pro Tools
mas é um disco primordialmente com essa sonoridade da cassete e que foi um processo muito legal na época ali. Uma mistura branca, castanho e laranja, cheirei, devaneei nas curvas daquela fumaça azul que me completou, que nos impôs esse desafio de soar de uma maneira mais minimalista, de uma maneira um pouco mais crua, mas trazendo essa gama e essa coloração analógica das fitinhas e desses gravadores especiais. Em paralelo a isso, a gente criou a websérie Sessões no Sótão, que hoje conta com 60 episódios. E a premissa básica dessa sessão era gravar as bandas todas em fita cassete. Esse era o desafio, o take 1, o first take, as bandas ao vivo no nosso sótão, tocando, fazendo suas performances, com essencialmente essas performances gravadas em fita cassete. Processo muito interessante pra gente de aprendizagem e de manipulação da máquina, e cada vez aprendendo mais, lidando também com as dificuldades e os desafios de cada fita, de cada banda, com seus elementos diferentes, com seus integrantes diferentes. A gente gravou de todos os estilos e gêneros aqui, e os resultados sempre ao fim das sessões eram muito comemorados, assim, eram processos muito divertidos das bandas, às vezes se ouvindo pela primeira vez em sonoridade analógica, se ouvindo pela primeira vez gravado em fita, e era sempre uma surpresa muito agradável, e foi um processo que a gente tem muito orgulho de ter realizado, e essa máquina ficou por trás da grande maioria das sessões no sótão. Quem quiser pode conferir no nosso canal de YouTube, que é o Mestre Felino TV. A força dentro de mim, tá no céu, no sol, no mar, na terra. Sou princípio, meio e fim. Como os gravadores 4-track funcionam? Bom, como todo mundo sabe, esses gravadores se utilizam desse tipo de mídia, as famosas fitas cassete, lado A e lado B. Cada lado possui duas faixas, direito e esquerdo para o lado A e direito e esquerdo para o lado B. A grande magia, o grande truque dos 4-tracks é que eles gravam apenas numa direção. Eles gravam os 4 canais de um lado só. Então, não é possível como antigamente a gente imaginava assim, vou gravar a minha música no lado A e depois eu tenho todo o lado B. Se você quer gravar os 4 canais, ele já está gravando simultaneamente o canal do lado A, direito e esquerdo, e o canal do lado B, direito e esquerdo. Então, basicamente, é assim que funciona um gravador 4-track. Você só grava numa direção suas 4 faixas. Agora eu vou falar um pouco sobre a parte prática, as funções básicas dos botões que a gente encontra aqui no gravador, como a gente inicia o manuseio nessa máquina. Basicamente é uma máquina que funciona apenas na voltagem 110. A gente tem um botão aqui atrás de power, né, de liga e desliga. A gente aciona ele aqui atrás. A gente já começa a ter o primeiro vislumbre aqui desse pequeno display digital dele. A gente pode entender um pouquinho melhor se a gente dividir a máquina em 3 partes, em 3 seções, sendo elas essa aqui, essa seção da mixagem, que nós temos todos os controles aqui, os faders, panorama, os controles de equalização, o chaveamento do input,
controle do ganho. Nós temos aqui o setor de monitoração, que mais para frente também vou falar um pouquinho mais detalhado sobre isso. E aqui nós temos a seção da gravação, onde a gente trabalha diretamente com a fita cassete. A gente insere ela aqui e é aqui onde a magia acontece. Nós temos aqui nesse canal 1, né, o Channel Strip, nós temos já uma entrada balanceada XLR. Nós também temos uma entrada P10. Esse primeiro botão aqui, ele é definido como trim. Ele é dividido, você pode controlar tanto o ganho e o volume da sua linha. Inicialmente aqui nós temos o Line Mic. Do lado esquerdo ele está trabalhando no Line. Se você joga para o lado direito, ele começa a trabalhar com o mic, com o microfone. Então basicamente a gente já tem aqui esse controle de ganho para ambos os lados, uma função dupla já esse botão. Aqui nós temos um chaveamento, mic line, off e tape. Mic line é a parte onde a gente aciona ou o microfone ou a linha, é o momento da gravação. O off ele está desligado, e o tape é o momento que a gente coloca, aciona para ouvir o que a gente gravou, é a parte da monitoração. Logo abaixo, ainda aqui nesse Channel Strip, canal 1, nós temos o controle de agudos, dos médios, onde a gente tem aqui, basicamente a gente pode trabalhar entre 250 Hz e 5K. E logo abaixo nós temos o controle das graves, que fica trabalhando numa frequência fixa e que você pode dar um boost ou cortar mais ou menos em 100 Hz. Continuando aqui no Channel Strip canal 1, nós temos esse canal de Effect 1. Depois eu vou explicar um pouco melhor para que serve, como que a gente se utiliza dele. Esse Effect 1 ele é uma mandada de efeitos, que você pode adicionar efeitos na sua mixagem. Nós temos o Effect 1. Abaixo dele tem o Effect 2, que é a mesma coisa que o Effect 1, de mandada de efeito. Ele também é um botão com dupla função, onde nós temos o controle também da Tape Cue, que você utiliza bastante a Tape Cue como uma espécie de um retorno para você no momento de gravar alguns overdubs, ou que você ainda está ensaiando ainda para gravar nas suas faixas. Ele também trabalha com esse Tape Cue. Eu vou também discorrer um pouquinho melhor sobre ele, né? Porque nós temos um botãozinho aqui, já nessa parte que eu chamei de seção de monitoração, que a gente pode acionar Effect 2 para trabalhar com essas mandadas de efeito, ou o Tape Cue, que é esse seu retorno. Continuando no caminho aqui nós temos o Pan, que trabalha os panoramas, tanto para a esquerda, tanto para a direita, né? O Left e Right. Ele também é um botão de dupla função, que na hora que você estiver na sua reprodução, que você estiver ouvindo, começando já a pensar na sua mixagem, você já começa a fazer uns panoramas com ele, né? Jogando seus instrumentos, seus elementos ou para a esquerda, ou para o centro, ou para a direita. Ou ele também trabalha quando a gente está utilizando o botão Buzz, que é um botão muito interessante no momento que você está gravando, e que também eu vou explicar um pouquinho melhor como que é esse processo conhecido como Buzz no Tascam, que ele é uma mão na roda para diversos processos, principalmente de gravação, em que você faz endereçamentos, sendo utilizado principalmente quando você está fazendo gravações multitracks ou multifaixas, que você consegue mandar vários instrumentos para um canal só via esse endereçamento. Basicamente ele funciona, o canal Left ele trabalha com o canal 1 e 3, e o canal Right trabalha com os canais 2 e 4. Com o decorrer da oficina eu vou explicando um pouco, vou voltando um pouco mais, porque são coisas um pouquinho mais complexas e que até hoje confunde bastante gente que trabalha com isso
inclusive produtores já com bastante experiência, mas vamos chegar lá nessa parte do bus, mas basicamente é isso. O que nós temos nos outros canais nada mais é do que as repetições do primeiro, XLR, P10 linha, nós temos aqui o trim, endereçamento, equalizações, 2, 3 e 4. E chegando ao fim dessa cadeia do Channel Strip, canal 1, nós temos aqui o fader, que eles recomendam que você sempre inicie seus trabalhos jogando aqui mais ou menos no volume 7. Existe até um pequeno gráfico bem interessante que mostra que a partir daqui as coisas já começam a ficar um pouquinho mais distorcidas, elas começam a ficar com um pouco mais de saturação. É bem legal que os japoneses deram esse mapa da mina aqui do Tascam, dizendo, ó, a partir daqui o negócio começa a ficar meio granuloso. Eles recomendam que você sempre inicie o seu fader no número 7, assim como é ele que vai definir o volume que vai para o seu master. Então a gente vê que esses faders se repetem aqui, nós temos 4 faders, além do master. São eles que controlam o volume que vai ser mandado de cada canal para o master fader. Passando agora aqui para a seção da monitoração. Logo de cara a gente já encontra esses estéreos inputs, que são 5, 6, 7 e 8, que são as voltas desses efeitos que você vai querer inserir na sua mixagem. Aqui nós temos os controles de level, que é o quanto de volume que você quer, o quanto de efeito que você quer na sua mixagem. Logo abaixo nós temos esses botões que trabalham para fazer esse endereçamento desses efeitos que estão voltando aqui. Eu vou também dar exemplos práticos, eu vou ligar uns efeitos aqui para a gente dar uma sacada, para não ficar só nessa coisa da explicação, para que vocês possam entender um pouco melhor também. Eu já falei desse botão que é o que aciona o Tape Cue ou o Effect 2. Nós temos aqui toda essa parte de monitoração para ouvir os canais L, o canal R, e também para ouvir os seus efeitos, para você poder monitorar quando você estiver gravando, para você poder ouvir tanto os seus efeitos, e para ouvir os canais. No L você escuta o canal 1 e 3, no R você escuta o canal 2 e 4. E por fim, esse botão aqui, chamado de level, nada mais é o volume da sua monitoração, é onde você controla o volume dos seus fones, o volume dessas saídas que nós temos aqui também para os monitores, caso você esteja trabalhando com monitores. Particularmente eu trabalho bastante com fone quando eu estou usando essa máquina, então eu tenho aqui esse controle de volume apenas da monitoração. Retomando um pouco aqui ainda sobre o botão do master, que fica nessa zona mista entre a seção da monitoração e a seção da mixagem. Ele é um botão que controla a soma dos seus 4 canais. Quando você está ali trabalhando cada elemento, uma guitarra, uma voz, uma bateria, um contrabaixo, nós temos aqui no master o controle da soma desses 4 canais. E ele também é um botão que influencia no momento da sua gravação, no controle do seu ganho. Se você vai deixar a sua gravação um pouco mais quente ou dar uma esfriada nela. Ele inclusive conta com esse mesmo gráfico que indica que você deve começar, que a sua zona de segurança é no número 7. E que a partir do número 7 já se inicia uma zona um pouco mais granulosa e com mais saturação e distorção, que fica a seu critério, se você quer essa estética mais quente, mais saturada, trabalhando no limite ali do o que a gente chama de headroom. E chegando já nessa última seção, que é a seção da gravação, onde nós temos aqui o deck da fita cassete com seu cabeçote que grava em 4 canais. Algumas funções que você tem nesse botão para sua gravação, que agora eu vou falar um pouquinho mais por cima deles, que é o botão Direct, o Safe e o Bus da faixa 1, assim por diante na 2, 3 e a 4. E aqui nós temos o controle
mecânico, né, da fita. Stop, play, fast forward, rewind para ir para trás, fast forward para ir para frente rapidamente, pause e o botão de REC, que para acionar o REC você tem que acionar os dois ao mesmo tempo. Aqui nós temos um controle da tape speed. O normal é quando você grava e você quer ouvir em decks caseiros, né? Esses decks de fita cassete que todo mundo tem em casa, os famosos 3 em 1. Quando você está gravando em fita de cromo tipo 2, eles recomendam que você sempre grave na tape speed high, que é a maior velocidade que ele tem e que te traz mais qualidade, trabalhando um pouco melhor nas frequências médio agudo e agudo, que naturalmente as fitas já tem uma perda mais ou menos ali. Se você analisa no espectro de frequência, você vê que tem uma perda ali nos agudos, então esse high ele trabalha para alcançar um pouco mais dessas frequências, que é muito interessante na fita, o que tira aquela característica totalmente lo-fi e às vezes um pouco abafada de umas gravações. Então é bem importante esse botão. Além do que, ele pode trazer efeitos extremamente psicodélicos. Esse aqui é o mais pesado de todos, né? Se você está trabalhando com ele no high e joga com a fita rodando, o efeito é extremamente único e analógico, um som inigualável, e que logo mais a gente vai ouvir um pouquinho dele funcionando. E aqui nós temos o Pitch Control, que também faz um ajuste fino dessa velocidade. Você também pode ter efeitos incríveis, extremamente psicodélicos, e também trabalha na qualidade, acrescentando em frequências, como eu já citei, nas frequências relacionadas mais às médias e agudas. O recomendado é sempre trabalhar com esse botãozinho no máximo, mas de acordo com o seu experimentalismo, com o que você for experimentando da máquina, você vê que ele pode trabalhar em outros lugares também, em outras posições, e isso sempre vai acrescentar em efeitos únicos, efeitos de fita cassete, efeitos que pessoas quebram a cabeça para realizar eles em plataformas digitais e não conseguem. É um efeito que só um gravador em fita cassete vai trazer para você. O famoso efeito pitch. É uma lombra que só ouvindo mesmo. Logo mais a gente faz uns testezinhos aqui. Recomendo que vocês já separem os seus fones de ouvido, ou se alguém tiver aí no seu monitorzinho também. A gente vai chegar nessa parte da audição. Outros botões que vale a pena a gente citar aqui nessa sessão da gravação, nós temos o Counter Reset, que ele, resumidamente, ele reseta a sua contagem aqui para você poder sempre voltar para o zero quando você estiver compondo, gravando uma música e você quer voltar num ponto específico da fita e não precisar ir meio que às cegas. Você faz o Counter Reset combinado com esse botão chamado RTZ logo aqui em cima, que é uma abreviação para Return to Zero, que é um botão que quando você já percorreu, sei lá, uns 2 ou 3 minutos aqui e o cronômetro tá rodando aqui, ele tá girando, ele não gira em segundos, ele gira numa outra medida de tempo que eles chamam de ticks. E então você pode voltar automaticamente para o zero, para o começo da sua música, para o começo da sua faixa que você está compondo, etc. Temos alguns outros botões aqui: Lock 1, Lock 2, Memo In, Repeat, Rehearsal, Auto In, Out. São botões que eu particularmente uso pouco ou praticamente nunca usei, e resumidamente são botões que te dão um pouco mais de autonomia para que você possa ficar voltando para trechos específicos da música, coisas que você quer refazer ou que você precisa ainda estudar um pouco aquele trecho, você ainda não está muito satisfeito com o seu arranjo. Então são botões que te dão essa certa autonomia de você não precisar ficar caçando meio às cegas. Nós temos uma parte aqui muito importante que eles definem como Record Function, que nós temos essa chavinha que você direciona
para um lugar chamado Direct, que é o que aciona, o que deixa habilitado os canais para você gravar. Se você aciona o 1, 2, o 3 e o 4 todos no Direct, você consegue fazer uma gravação multipista, vários elementos tocados ao mesmo tempo. Para ouvir, você devolve eles para o Safe. É muito importante que a cada final de gravação, cada take de gravação que valeu, você devolva esse botão para o Safe, pois se você deixa ele em Direct e acidentalmente, mesmo gravando em outro canal, mesmo você tem um take bom no canal 1, daí você, vou gravar no canal 4, mas você esqueceu de colocar o canal 1 no Safe, ele vai passar por cima do canal 1 de uma maneira, ele vai gravar um take em branco, porque ele vai imaginar que ele está acionado para ser gravado. Se ele tivesse acionado no bus, o que tivesse entrando no 4, ele começaria a gravar no canal 1. O elemento que você estivesse gravando em Direct no 4, ele começaria a gravar no canal 1. Se ele estiver no Direct, eu reitero, você vai perder o seu take, e isso é extremamente frustrante. E é uma coisa que você tem que lembrar sempre, de voltar o seu botão para o Safe a cada bom take que você gravou e você não quer perder, e na fita é aquilo, não tem volta, né? Não é como uma gravação digital que você pode fazer dezenas ou centenas de takes. A fita, nesse lado, ela é impiedosa. Vou fazer um teste, eu vou gravar mais uma vez, controlando um pouquinho melhor aqui o ganho do canal do loop, do beat que a gente fez, e vamos ver como é que soa aqui na fita. O loopzinho já está chegando, vou deixar ele um pouquinho mais próximo do 0 aqui, para tentar não esquentar demais o som dele. A gente vê que parece que tá num lugar legal, que tá num lugar seguro. Eu vou acionar os outros canais aqui, vou colocar tudo no Direct, para já aproveitar para ele já ir limpando qualquer resquício de alguma outra gravação que eu fiz aqui, alguma prévia e tal. E vou dar o play hack aqui, vamos ver o que rola, gente. Eu esqueci de setar o pitch control aqui, ele tá num lugar aleatório. Eu vou fazer um teste que às vezes é interessante, é um teste cego, um efeito cego. Eu vou voltar ele pro meio, que ele tem uma espécie de um bloqueiozinho aqui, que você consegue sentir que a roldaninha dele trava aqui. Vai dar uma psicodelizada, com certeza a gente vai sentir um movimento de pitch acontecendo sem a gente ouvir no retorno aqui, já que a gente está gravando, mas depois na monitoração com certeza a gente vai ouvir, e a maioria das vezes é legal, é divertido. Deixa rolar um pouquinho mais o loop aqui para mim poder também depois, eu quero gravar uma guitarra em cima. Eu já deixei preparado aqui esses dois pedais de efeito. Nós temos aqui um chorus da Boss e um delay Memory Boy da Electro-Harmonix. Tentar gravar com um timbre legal também a guitarra, já com os efeitos e tal. Esse é um dos processos possíveis e viáveis de se fazer. Você poderia gravar sua guitarra limpa e insertar esses efeitos depois, a gente vai testar isso também. Por enquanto estamos aqui deixando esse beat, esse loop fluir um pouco. Como eu falei, se você quiser você pode mexer um pouco na equalização aqui só para o seu retorno. Se quiser ouvir um pouquinho mais, eu dei uma puxada aqui no agudo. Vou dar uma atiçada aqui nos médios também, que é sempre legal dar uma crocância. Acho que o grave também vale. Beleza? Stop, parou a fita. Vou voltar para o início dela. RTZ, Return to Zero. Estamos aqui, ele está piscando, vai voltar automaticamente para o 0. Devolvo tudo pro safe aqui. E a máquina faz o trabalho dela sozinha. Já vou deixar o autoplay também, que é bem legal.
volto essa chavinha pro tape, que é onde eu posso escutar. E aqui a gente tem o nosso beat gravado na fita. Esse som que a gente tá ouvindo, a gente percebe que o timbre tá diferente porque foi aquela parte que a gente, acabou de consertar o pitch dela. Vamos ouvir de novo. Vocês veem que ele começa um pouquinho mais rápido. Isso foi aquele efeito que eu fiz na hora da gravação. Agora nós temos o beat original dela, a cadência original do beat, com pitch control aqui em cima. Isso é muito legal do beat, que às vezes você também pode deixar ele... Muitos produtores usam desse artifício para deixar o beat um pouquinho mais com punch, um pouquinho mais intenso. Que nem agora foi pro chimbal. Trazer ele um pouquinho mais para baixo, ó. A característica do timbre já muda completamente, ó. E já temos uma coisa um pouco mais encorpada, mais gorda. Novamente, ó. EQ. Cortando um pouco dos médios aqui. Você vê que o efeito ele é bem presente, ele se mostra bastante. Isso é uma característica das Tascams. Uma equalização bem colorida. Um gravão. Trabalhando ali, como eu falei, numa frequência fixa. Ele dá um boost em 100 Hz. É legal para uns bumbos às vezes. Vou voltar para o beat original dela. Eu deixo ele aqui no meio, às vezes você também pode, se você quiser, deixar o beat um pouquinho mais pra frente também. Uma acelerada. Tape speed, aquele efeito que eu já mostrei pra vocês, que é muito mais grotesco, né, o negócio assim. É mais pra um efeito de final de som, ou começo de som, ou mesmo uma modulação no meio de uma caixa, é legal também, dá um efeito legal. Vou voltar pro zero. Voltando já pro zero novamente. Vou deixar no ponto para gravar agora a minha faixa da guitarra. Um canal com a guitarra que eu já pendurei, que eu já deixei setadinho aqui esses pedais. E vamos ver que resultado que dá. Vou gravar uma linha em cima desse beat. Já deixei aqui no Safe. O canal que eu selecionei para guitarra vai ser o canal 1. Ele já está aqui com o P10. Vou colocar no input aqui, nesse botãozinho, bem importante. Coloco ele no mic line. O 4 eu já estou no tape, né? Já ouvindo, já tenho esse retorno. Vou deixar ele num volume e um pouco no flat aqui para gravar. Vou deixar a bateria no flat, porque agora eu não estou mixando. Guitarra também vou deixar no flat. E vou sacar um pouco como é que tá chegando o ganho aqui, como que a gente trabalha com isso. Já trago ele aqui para o número 7, que é o básico, né? Que é o que eles já recomendam logo de cara no manual. Mas você pode questionar isso também, você pode trabalhar em vários padrões. Se você achar que tem que trabalhar um pouco mais baixo, no 4, no 5, mesmo no 8, é o que eu falei, é tudo uma questão da estética que você está buscando. O mais interessante nessa parte é a gente tomar muito cuidado com a relação sinal-ruído. Nada mais é do que se a gente trabalha com esse ganho bem balanceado aqui, com o sinal chegando de um jeito legal para a fita, a gente tem mais sinal, a gente tem mais timbre e menos ruído. Se a gente tem pouco sinal, se a gente tem pouco... O ganho tá baixo, essa relação não tá boa, a gente vai ter muito mais o ruído, a gente vai ter muito mais o que eles chamam de hiss,
que é aquele efeito da fita que faz tss, que daí você às vezes pode incomodar um pouco e você começa a cortar uns agudos, o que não é legal, porque daí você começa a deixar a sua mixagem e a sua sonoridade muito velada. Então é muito importante se ligar aqui nesses VUs, ele chegando aqui perto do zero, e sacar também essa parte da compressão da fita, que é bem famosa, que todo mundo fala bastante, a compressão da fita, que nada mais é do que você se aproximar ali do teto, do headroom, e trazer com isso uma certa saturação, e essa saturação, como ela, entre aspas, danifica as suas ondas sonoras, as ondas da sonoridade do timbre que você tá trabalhando, essa saturação ela acaba agregando em coloração, acaba trazendo frequências que você não estava escutando, frequências que estavam ali escondidas que a saturação traz, e por vezes isso também traz um punch muito legal, e que para mim é o grande trunfo da gravação analógica, da gravação em fita, é trazer esse punch da saturação, dessa compressão, que normalmente no digital você já é muito ligado a uma coisa ele já é muito ligado a aquela sensação da coisa clipando, de um som que meio que estrala, meio que não é um som agradável para o ouvido, como uma saturação analógica. Preparei o set da guitarra aqui, nós já temos um loop de um beat no canal 4, que ficou consideravelmente bom, a gente já pode trabalhar em cima dele. Agora a gente vai sacar aqui no canal 1, eu tô trabalhando nesse esquema, tudo já jogando essas chavinhas das tracks aqui, dos canais, eu tô trabalhando no direct. Eu vou falar um pouquinho depois sobre a gravação em bus, também vou dar uma passada sobre isso, que é uma das recomendações que também pode ser legal de você trabalhar, mas por enquanto a gente está trabalhando, gravando em cada canal, então a gente vai pro direct, aciona o direct aqui, começa a piscar essa luzinha que indica que o canal 1 ele está selecionado. Nós temos aqui o mic line, mais ou menos tá aqui esse ganho aqui, vamos puxar, vamos deixar aqui no set e começar a sacar o som da guitarra. Tô trabalhando com esse chorus. Parece que o ganho tá entrando de um jeito legal aqui, batendo próximo do zero. Tá com... Você começa a sacar a quentura do negócio também. Você vê que o master tem que estar modulando bem, sacar as dinâmicas. Eu deixei o pano meio, tá tudo flat aqui nas equalizações. Pode ser que dá até pra dar uma esquentadinha a mais. É sempre aquele desafio, sempre aquela vontade de falar assim, não, vou deixar esse sinal maravilhoso, assim, né? Eu vou tentar eliminar o máximo de ruído que eu posso, como eu estava falando da relação sinal-ruído. E não tem volta na fita, né? Por vezes é aquilo, não tem um Ctrl Z aqui, então você tem que arriscar às vezes, mas esse é o espírito da coisa. Você arrisca e você acaba alcançando resultados interessantes. Então eu estou usando aqui esse chorus e o delay analógico. Eu tenho a impressão que está um pouquinho quente, eu vou dar uma segurada ou aqui no trim, né, que também é onde seria o nosso pré-amplificador. Aqui é um lugar também que você pode deixar as coisas bem mais quentes ou bem mais frias. Vou segurar um pouco, deixar ele um pouco aqui no set. Parece que está respondendo de uma maneira legal. Agora vamos ver se o beat casa com o arranjo de guitarra que eu fiz aqui. Vou dar um play hack e vamos ver o que rola.
Bom, esse foi um take que eu comecei a me encontrar mais na metade do beat. Usei o stop aqui, vou voltar lá pro 0. E é um bom exemplo pra, tipo... É isso que eu falei, às vezes você tá ensaiando e você já tá gravando. Às vezes eu não espero nem chegar no final da fita, eu já quero ouvir. Eu já tenho uma certa ansiedade pra ouvir se a guitarra deu certo ou não. Então eu já paro e já jogo no tape. O botão de tape ele não tá entrando. Agora entrou. Veio um som de guitarra legal, um pouquinho baixo, talvez um pouquinho frio, que às vezes é esse teste que você tem que ir fazendo. Eu tô sentindo que o cabeçote precisa dar uma limpada nele. E eu vou testar gravar a guitarra em outro canal, vou testar gravar no canal 3, mas antes disso eu vou dar uma limpada no cabeçote, que é muito importante porque eu senti que ficou um pouco velado. Esse Tascam especificamente... Eu acho que é um cabeçote que já foi bastante usado, a gente já usou bastante ele. Eu acho que é possível trocar, mas não vem ao caso, porque a gente pode limpar o cabeçote e deixar o timbre mais vivo, o timbre menos velado, mais brilhante. Eu vou passar mais uma mão de álcool isopropílico aqui. A gente tem duas cabeças que a gente limpa. Uma é a cabeça da reprodução. Ambas são muito importantes para dois momentos distintos. Um do play hack e a outra só do play. Eu percebi que estava rolando uma saturação. Eu dei uma controlada no master aqui, parece que resolveu. Então esse é um botão que você também tem que ficar bastante atento. O nosso master aqui. Vamos soltar de novo e vamos ver se a gente grava essa guitarra. Play hack, os dois ao mesmo tempo. Nós temos o tape speed aqui numa velocidade diferente. Então esse som maluco rolando de fundo parece uma coisa meio industrial. A gente traz pro high de novo e a música começa. Vamos lá. Beleza. Acho que agora a gente tem a guitarra. Um som um pouquinho mais limpo só no chorus. Parece que veio menos quente. Vamos dar uma ouvida para checar se deu tudo certo. Volta pro safe. Joga aqui pro tape. Tá tudo flat aqui. Batera também. Vou dar o play aqui, vamos ver. Acredito que a gente tem o som da guitarra. Acho que foi um take bom de timbre. A gente conseguiu achar um ganho legal. Tá com uma relação sinal-ruído boa.
tendo ela flat assim já tá me agradando bastante. Controlezinho de pitch, se você quiser deixar a música um pouquinho mais acelerada é legal, às vezes. Muda um pouco a afinação dela, mas às vezes também te dá uma certa dinâmica agradável, assim. Som original. Esse aqui é a bizarreira, né? É o tape speed. Fica uma coisa tipo, vira tipo um drone, uma coisa completamente experimental. Se você quiser usar dessa maneira, ninguém te impede também. Pra trás também, deixa a coisa mais arrastada, mais charmosa também. É legal ouvir. Ó, esse restinho final aqui do som num pitch um pouquinho mais pra trás. Deixa tudo um pouco mais gordinho, um pouco mais fofinho. Pode ser interessante se você quiser usar dessa maneira assim. Finale do 4-track, aquela última nota que vai caindo no pitch control. Plugar esse microfone no canal 3. É um microfone dinâmico, né? Um microfone duro da Audio-Técnica, bastante parecido com o SM57, talvez até um pouco mais parecido com o SM58. Ele é um pouquinho, tem umas frequências médio grave e um grave legal também. Vou plugar aqui no canal 3. Nós temos essa entrada balanceada que é bem interessante de se trabalhar também. Eu vou optar por gravar sem nenhum tipo de efeito, só o som do vocal seco mesmo. E vamos ver que resultado que dá. E qualquer coisa a gente aplica alguns efeitos na hora da mixagem nesse esquema de mandada que a gente vai testar aqui depois. Então, tenho aqui no canal 3, já tenho o meu controle de ganho, vou acionar ele, vou jogar aqui no mic line, procedimento padrão, acionar o direct aqui, ei som, 1, 2, 1 som, ei som, 1, 2, ei som, vou deixar meio no flat, som, 1, 2, som. Tô sentindo que eu posso dar uma esquentada nele. Não é um microfone tão quente. Vai, criança, vai sem medo ou vai sem crença de que eu sou seu. Que eu sou seu. Deus, criança, sem medo, sem crença. Eu questiono o atrito que me julgou, vencido que me julgou.
maldito, 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 maldito sou eu. E o maldito sou eu. E o maldito sou eu. Criança, sem medo, sem crença. Vai, criança. Stop. Para um primeiro take, parece que soa legal. Tomara que não tenha saturado. Eu percebi que estava um pouquinho quente aqui. Vamos dar uma ouvida. Mas de interpretação, pelo improviso aqui, gravando aqui na oficina, me parece até que já soou bem legal. Vamos pro ponto inicial. Return to zero. Autoplay, tudo piscando. Vamos ver se essa voz chegou massa. Então a gente está chegando nessa parte final, a parte que eu vou mandar essa mixagem via esse esquema que eu já deixei armado aqui, que eu vou ouvir e vou capturar essa mixagem em estéreo, que eu estou utilizando aqui esses dois RCAs saindo aqui por essa line output, e elas estão entrando via um cabo XLR, um cabo Canon. Estão entrando na minha interface em 2 canais apenas. E eu vou, já que eu trabalhei, a gente escutou um pouquinho aqui a mixagem, ela parece que já está soando de um jeito interessante, já tem uma equalização ali que já chega num ponto massa, que você já pode decidir então que é o momento de capturar dessa maneira, mixando dentro do Port Studio. Que eu acho que essa é a grande sacada dessas máquinas. O nome já diz tudo, né? Um Port Studio. Então você consegue resolver tudo dentro dele, além de que você também tem a opção de capturar essas faixas separadas, como eu já expliquei, via as saídas que a gente tem ali atrás, né? Que também são RCA. Normalmente eu uso o RCA e na outra ponta um XLR. Então, agora eu já dei o play hack no Pro Tools, que é o software que a gente está utilizando aqui para fazer essa captura. E já setei mais ou menos os volumes, os levels aqui. E vamos dar um play para fazer esse trabalho final aqui de mixagem e a gente poder ter essas duas faixas, né? Esse estéreo com essa singela música que gravamos aqui na oficina. Vou dar o play na máquina. Com vazamentinho do delay no beat, pode ser legal. Tudo que eu estiver fazendo, ele vai ser capturado nessa mix estéreo. Vai sem medo ou vai sem crença de que eu sou seu. Tirei um pouquinho do delay da voz. De que eu sou seu. Vou mudar aqui a velocidade. Deus, criança, sem medo, sem crença. Eu questiono o atrito que me julgou, vencido, que me julgou.
Aí fica a critério da sua criatividade trabalhar nessas modulações. Eu acho bem legal. Sem medo, sem crença. Vai, criança. Então temos essa primeira mixagem, esse primeiro teste de mixagem. Você pode fazer quantas você quiser. Isso que é o mais legal. Mas normalmente você encontra uma e leva até o final, e acredita nela até o final. Essa, pra mim, que é a grande sacada também. Você tem que confiar e botar fé no seu ouvido também, e que isso possa agradar e fazer sentido para outras pessoas que curtem sua música ou que querem conhecer o trabalho que você está fazendo. Então, nós já temos uma mixagem capturada no Pro Tools. Eu vou fazer um segundo teste trabalhando com a música com o pitch um pouquinho mais para cima, só para a gente ouvir a diferença que faz. Vamos lá. Delayzinho aqui do Dubwise. Colocando um pouco mais de delay na voz. Sem medo, sem crença. Modulando aqui o tempo do delay. Que me julgou vencido, que me julgou bandido, banido, cuspido, despido, caído, ouvido, zumbido, querido, bendito, maldito, 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 maldito sou eu. Maldito sou eu, e o maldito sou eu. Feedback aqui. Criança, sem medo, sem crença. Vai, criança. Rapaz, esse delayzinho aqui, o chicote estrala nele, né? Mas é legal, são bastante opções que você tem de modulação e, mais uma vez eu falo, fica a critério da criatividade e a necessidade de cada um de trabalhar todos esses efeitos, essas modulações. Eu gosto bastante, trabalho bastante nessa seara, nesse lance dos efeitos, assim, me agrada bastante essas influências da psicodelia misturado com o lo-fi, essa pegada do indie também, esses trampos que a galera chama hoje, já se transformaram, né, no lo-fi beats ou no beat tape. A galera fala bastante sobre o bedroom pop, que é um estilo de música também lo-fi, que já faz um tempo que teve um grande boom e que vários álbuns começaram a pipocar nesse gênero, né, nesse bedroom pop, que as pessoas imaginavam que eram bandas tocando ali e tal, grandes, né, grupos ali trabalhando naquela sonoridade, e quando você ia ver era apenas uma pessoa
dentro do seu quarto, ou enfim, tinha esse lance, né, de ser apenas uma pessoa gravando todos os instrumentos num Porta Studio, num 4-track, ou se utilizando dessa lógica primordialmente minimalista, que a gente percebe que com 3 canais a gente já chega em resultados bastante interessantes, como foi o exemplo que eu tentei trazer aqui nessa versão de Discutindo, né? Discutindo 2020. Bom, agora que eu já tenho a minha mixagem capturada dentro do Pro Tools, e você pode utilizar o software que você tem mais costume, aqueles que já vêm dentro da máquina que você usa, do computador que você usa. É uma lógica muito simples, né, da interface, dos seus 2 canais. Se você tiver uma interface com mais canais, você pode fazer essa captura separada, né, como eu já citei sobre esses canais aqui de trás. Então nós temos aqui o que a gente pode considerar uma master na fita, e também acabamos vamos criar a nossa master digital para a gente poder compartilhar com seus amigos e compartilhar com o mundo a sua música via inúmeros sites que você pode divulgar a sua música hoje em dia, e que isso é bem legal, que é uma coisa que a sua música pode ser escutada do outro lado do mundo. Uma coisa legal de se falar quando você faz uma master em fita é que você pode proteger a sua master de não gravar nada em cima dela, quebrando esses lacres. Então esse lacre aqui é o lacre do lado A e esse é o lacre do lado B. Quantos anos você levou para descobrir que você tinha que quebrar? Se você quebra só de um lado, você protege só o lado A, e se você quebra desse outro lado, você também protege o lado B. No meu caso, dificilmente eu acabo quebrando esses lacres aqui, porque eu acabei também conseguindo adquirir um acervo legal de fitas, fui comprando fitas com o passar do tempo e gravando bandas que a gente admira, que a gente gosta demais, assim, então dá um pouco de dó de gravar por cima de certas coisas, então a gente acaba criando também um acervo, mas nada te impede também de digitalizar a sua música e regravar por cima dessa fita. Chega um momento que ela começa a realmente perder a qualidade, assim, não fica legal, você já vai perdendo muita frequência aguda, médio agudo. Então esses lacrezinhos a gente tem para isso, para proteger a master, mas enfim, só a título de curiosidade mesmo. Então nós temos aqui essa versão de Discutindo, já digitalizada. Vou fazer minhas considerações finais aqui. Para quem chegou até aqui, eu agradeço bastante. Uma oportunidade muito massa junto da Balaclava Records e do CCSP, Centro Cultural São Paulo, que fica lá na Estação Vergueiro, um lugar muito clássico e que respira cultura, e um lugar de resistência, e que é muito agradável passar um tempo lá. Espero que essa pandemia acabe logo e a gente possa estar novamente presenciando eventos por lá, que é um lugar que eu gosto muito de visitar. Agradeço de coração mesmo a oportunidade de falar sobre uma arte e uma cultura que eu gosto demais, e agora eu estou tendo essa oportunidade de compartilhar com outras pessoas que estão assistindo e que estão acompanhando a oficina. A dica que fica é que a gente continue sempre ouvindo, que a gente vá atrás para trabalhar o nosso ouvido e sacar cada vez mais essas escolas que curtem gravar em fita, né? Que curtem esse termo do lo-fi. São muitas por aí. Uma delas é essa camiseta que eu estou vestindo, né? O Stephen Malcolm e o Pavement, desde os seus primeiros trabalhos, eles já vinham nessa escola do lo-fi, no trabalho solo dele também. O outro que vale a pena demais é o Bob Pollard, do Guided by Voices, que também pauta demais essa cultura da fita e tudo mais. A grande parte da discografia dele é pautada nessa estética. Aqui no Brasil nós temos bastante trabalho também, Hierofante Púrpura. Realizamos as sessões no sótão, que a gente vai deixar o link também para quem quiser sacar. Totalmente realizada em fita cassete, gravada nesse gravador inclusive. Então ali
bacana, são quase 60 episódios com bandas do Brasil inteiro e algumas da gringa também, que vieram aqui e mostraram para que vieram também, porque foram sessões muito legais, com resultado assim que no final tava sempre todo mundo muito feliz. E sempre que eu editava no final, assim, normalmente eu capturava com qualquer tipo de câmera que eu tivesse na mão no momento, assim. Desde VHS até essas DSLR, né, que são as máquinas fotográficas que também filmam, que também fazem vídeos. Usei bastante celular também, GoPro, etc. Principalmente nessas câmeras mais digitais. Quando eu jogava a sonoridade da fita em cima, tinha um pouco de dificuldade para sincronizar, porque, como eu falei, a fita, né, o processo mecânico dela e não muito estável junto com uma coisa digital e totalmente ali, né, 0 em 1, 0 em 1. Aqui essa fitinha rodando eu tinha bastante problema de sincronia, mas não era um negócio que me incomodava muito, porque com uns pequenos cortes eu conseguia fazer o resync ali de novo. Porque na essência, quando eu jogava esse som de fita em cima dessas imagens digitais, já me trazia um calor, assim, já me trazia uma sensação de que eu estava vendo um filme em película. O simples fato de estar ouvindo essa sonoridade na fita já me trazia toda essa lembrança, já me trazia toda essa sinestesia, assim, de estar vendo uma imagem digital, mas com uma sonoridade de fita, já transformava tudo numa coisa muito mais cinematográfica e muito mais interessante e provocativa para mim. Então, essa era a característica principal das sessões no sótão, gravar as bandas em fita cassete e no 4-track. Era uma espécie de um desafio e fizemos contatos e lembranças, experiências inesquecíveis. Então, fica aqui mais uma vez a minha gratidão. Espero que eu tenha iluminado algumas ideias na mente de vocês, que eu tenha ajudado nesse caminho que não é fácil mesmo. A gente tem pouca informação, tem que fuçar muito para encontrar manual, e o manual às vezes também ele deixa algumas coisas meio aberto. E entrem em contato se vocês tiverem dúvida também, vamos falando. Vocês podem comentar aqui no vídeo, eu vou tentando responder algumas perguntas. E valeu demais. Fica o meu abraço e o meu salve aí para todos os amantes das fitinhas cassete, para todos os amantes do lo-fi. Valeu demais, galera, e até a próxima.